Fala galera do agro, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Conceito, o programa que conecta informação, tecnologia e conhecimento, tudo isso para levar as melhores soluções e auxiliar na tomada de decisão do produtor rural lá no campo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem despertado cada vez mais o interesse do produtor rural, que é o planejamento da safra 2026-27, mas no que diz respeito ao milho verão. O que deve se considerar para tomar essa decisão? E a proposta desse bate-papo, mais do que comparar culturas, é trazer ideias, direcionamentos, estratégias, cuidados de quando fazer essa alternativa, de quando tomar essa decisão, do que considerar para tomar essa decisão. E para falar sobre esse assunto aqui, nós estamos trazendo dois convidados de peso, assim como sempre nós fazemos aqui no Conexão Conceito, que é o Marcos Boel, ele é gerente comercial da Conceito Agrícola. Marcos, seja bem-vindo aqui ao Conexão Conceito. Fique à vontade para se apresentar para a nossa audiência. Bom, olá galera, muito bom estar aqui mais uma vez. Sou o Boel, gerente comercial da Conceito Agrícola. Tenho um pouco mais de 20 anos de experiência no agro, vou dizer 80% dele trabalhando com a cultura do milho, que é algo que eu sou apaixonado. E nós estamos recebendo também aqui o Max Leite, que atua na área de desenvolvimento de mercado da Agroeste em Rio Verde. Max, seja bem-vindo ao Conexão Conceito. Se apresente para a nossa audiência. Obrigado, Hugo. Olá, tudo bem? Olá, Boel. Olá a todos. Meu nome é Max Leite, eu faço parte do time de desenvolvimento de mercado, mas sendo bem objetivo, a minha função é garantir, que o posicionamento dos híbridos da Agroeste eles sejam aplicados no campo, no ambiente correto, com as estratégias de manejo mais adequada para o agricultor produzir mais. E trabalhar também com o processo de capacitação do time comercial, capacitação dos nossos parceiros, e com isso a gente conseguir chegar no máximo de produtividade dentro das propriedades. Legal, Max. Obrigado mais uma vez por estar conosco, assim como o Marcos Boel também, que está aqui, vai trazer todo esse conhecimento, essa experiência. E já quero começar fazendo uma pergunta aqui para o Marcos Boel. Ô Marcos, nas suas conversas com os produtores rurais, nas suas visitas, nos seus atendimentos, o milho verão é um assunto que tem despertado o interesse do produtor rural, já aparece nessas conversas e, caso positivo, o que tem despertado esse interesse? Perfeito, Hugo. Tem aparecido com mais frequência, até porque tradicionalmente a nossa região não tem uma grande área de plantio de milho verão, ele é concentrado muito mais na segunda safra, mas ele tem aparecido justamente porque este é um ano desafiador, como vários outros a gente já passou pelo agro, e discutir estratégias que a gente possa trazer um pouco mais de rentabilidade, que possa monetizar mais a área daquele agricultor, a gente vai ter que ser criativo esse ano. E neste cenário, o milho verão entra como uma oportunidade de resgatar um pouco mais de lucro dentro da propriedade rural. Ô Max, em quais oportunidades, em quais situações o milho verão faz sentido dentro do negócio do produtor rural? Bom, na minha visão, em todas as situações, em todas as fazendas que eu visito, tem oportunidade de fazer o plantio de milho verão. Tecnicamente, é uma cultura que ajuda o sistema produtivo como um todo. Tanto do ponto de vista de melhoria de solo, controlando nematóides, controlando outros fungos que não ocorrem no milho, mas ocorrem na soja, por exemplo, como também a quantidade de massa, de matéria orgânica que ele pode incrementar no sistema, que é muito maior do que a da soja. Então ele faz sentido tecnicamente, sim. Obviamente que no verão os manejos, os tratos culturais, eles são diferentes da safrinha. O milho verão ele carece, nós vamos conversar sobre isso aqui hoje, nesse bate-papo, mas ele precisa ser levado em consideração que nós estamos falando de uma cultura extremamente técnica que precisa de um bom planejamento, olhando para ambiente de produção, olhando para a estratégia de manejo que o agricultor vai utilizar e olhando principalmente
a questão operacional dentro da fazenda. Porque não é fácil você colocar uma cultura de 150 dias, 140, dentro de uma dinâmica operacional que o produtor está acostumado com 110, às vezes até menos. Então isso carece de um nível de atenção do ponto de vista operacional muito grande por parte do agricultor e precisa de um bom planejamento para isso, para a gente poder atender todas as técnicas de manejo que a cultura do milho carece, né? Seja no verão ou na safrinha. Mas obviamente, como eu disse, no verão ela precisa de um pouco mais porque você tem mais chuva, você tem mais ambiente, você tem dias mais quentes, né? E isso favorece tanto do ponto de vista de patógenos, né? De doenças e pragas durante o ciclo da cultura, e para isso a gente precisa usar boas técnicas de manejo. Perfeito, Max. E o Boel, assim que a gente abriu esse programa de hoje, né, falando, revelou a paixão pela cultura do milho, né? Mas até complementando o que o Max traz para a gente aqui, Boel, quais são os cuidados, o que o produtor deve analisar e considerar dentro da propriedade dele antes de tomar essa decisão para fazer o milho verão ou não? Perfeito, Hugo. Então, olha que oportunidade legal num ano como esse. A gente vai conseguir unir o útil, né, ao agradável. Por quê? É uma cultura com uma viabilidade econômica interessante neste ano. Ela enriquece bastante o sistema, como o Max colocou, então tecnicamente ela agrega muito em termos de matéria orgânica, de dinâmica da propriedade. Mas tudo isso, para mim, o ponto primordial aqui é reforçando justamente o que o Max trouxe. Nós precisamos ter um planejamento muito bem estruturado, né? Porque vamos imaginar uma dinâmica aqui. O agricultor planta soja, em sequência, o que normalmente ocorre aqui, ele vai plantar o milho, aí ele vai começar a colher a soja e colher milho no momento que ele também está plantando milho safrinha. Então esse é um ponto importante. Outro ponto que a gente deve considerar na nossa região, principalmente para aqueles agricultores que não têm uma capacidade de armazenagem dentro da propriedade, para onde ele destina esse grão que ele vai colher, porque ele vai ter uma competição aí quando a gente vai direcionar isso para armazéns, para secadores, dentro da nossa região, ele vai competir com a soja. Então, ele tem que se preparar em relação a isso, para onde ele vai direcionar o grão que ele vai colher, caso ele não tenha esse recurso dentro da propriedade. São dois pontos que bem importantes aí antes de tomar a decisão de partir para a cultura do milho verão. Ô Max, você já falou que aqui na nossa região tem muita oportunidade no que diz respeito à área, né? Muita situação que apresenta boa viabilidade para o plantio do milho verão. Ponto. Me corrija se eu estiver errado. Mas existe um perfil de produtor, o produtor tem que ser assim assado, para poder, de fato, aderir à cultura do milho verão. Ou não, isso não existe? Eu acho assim, todo agricultor pode se preparar para plantar milho verão. Na minha visão, e os dados mostram que um bom planejamento de safra precisa ter uma boa rotação dentro da fazenda. E o milho verão pode fazer parte de 1/4, 1/3 dessa propriedade. E o agricultor que faz isso, dali 4 anos, né, ou 5 anos, ele pode ter toda a sua fazenda rotacionada com milho verão durante a safra normal, que é o plantio agora que deve iniciar aí após o mês de setembro. E a única coisa que ele deve levar em consideração é o índice ambiental. São 4 elementos que impactam, que nós estamos falando de ambiente de produção, janela de plantio, manejo e população de plantas. Milho, e eu vou começar por população, é extremamente dependente de população de plantas, porque cada planta é uma espiga. E o componente principal de produtividade é grãos por metro quadrado. Então, se eu perco uma planta por metro quadrado, eu estou perdendo a oportunidade de uma espiga a mais por metro quadrado, automaticamente ali 500, 600, 700, 800 grãos naquele metro quadrado. 10 mil espigas por hectare. 10 mil espigas por hectare. Então, você entende que ele começa a perder já na implementação? Então, ele deve levar em consideração esses 4 fatores. O índice ambiental que eu chamo, ele depende do ambiente. O ambiente, ele é o que está dentro do solo.
na caixa do solo. Como está a CTC, V%, como que está a questão de alumínio, que é o M%. Milho, diferente da soja, não tolera alumínio no sistema. Tem que ser 0 ou próximo de 0. Porque a soja já tolera um nível um pouco maior. No milho a gente fala que o limite é 5%, né, por cento. A soja pode tolerar o dobro, até 10%. Então, o primeiro item que ele deve olhar lá na estrutura do solo, do ponto de vista químico, é a questão do alumínio tóxico. Como que está esse perfil de solo? Né? Cálcio, magnésio, enxofre, boro. Está condizente no perfil? E perfil não é de 0 a 20, é de 0 a 20 também, mas de 20 a 40 principalmente. Porque o milho ele desce, tanto que a planta sobe, 2 metros de altura, a raiz desce no solo, no perfil. E se ele não tem estrutura física, seja por uma compactação, seja por um alumínio, seja por um quesito de estrutura, de porosidade desse solo, ele vai espelhar isso lá na frente na produtividade. Então ele precisa olhar o ambiente de produção, e no verão o ambiente é muito maior do que da safrinha. O produtor precisa plantar milho verão, obviamente para rotacionar, mas para ter margem, para ter rentabilidade. E para ter rentabilidade ele precisa produzir. Então ele tem que olhar esse critério. Quando eu vou para a janela de plantio, quanto mais cedo plantado, melhor. Assim como na safrinha, mas no caso do verão, muito por causa que dezembro em diante, você começa a ter dias mais curtos, a população de pragas e a pressão de doenças ela é maior, porque daí você tem chuvas mais frequentes do que no início do plantio, e você começa a penalizar a cultura por causa desse atraso na janela de plantio. Então o ideal é plantar até ali meados de outubro. Obviamente depende de cada região, depende de cada situação, depende, claro, no sequeiro da dinâmica, chuva, né? Da propriedade também. Da dinâmica da operação. Né? Então a janela de plantio ele precisa se planejar para isso, porque como o Boel disse, ele vai estar plantando soja. Ele tem uma plantadeira separada para o milho ou ele vai esperar acabar a soja para plantar o milho? Então se ele terminar a soja em novembro, ele sai um pouco dessa janela ótima aí que eu estou comentando. Tá? Então isso vai interferir no ambiente de produção, porque vai jogar o ambiente de produção para baixo. E aí manejo. Se eu estou plantando um material moderado a determinado patógeno, por exemplo, complexo de enfesamentos, eu não posso, em hipótese alguma, plantar esse material tarde, porque a pressão de cigarrinha, lá no final de dezembro, ela cresce muito e você tem um material exposto, mesmo que você faça um bom manejo, a genética precisa ajudar. Então, os materiais moderados ou moderadamente suscetíveis, eles devem ser posicionados no início da janela, na abertura de plantio, para sair dessa pressão de cigarrinha. Estou dando só um exemplo. Uhum. E aí que eu vou chegar na população de plantas, que é o quarto fator, porque a população não é do híbrido. Eu sempre digo, a população é do ambiente. Então, se eu tenho um ambiente que condiz com uma produtividade acima de 200 sacos, eu preciso de mais plantas. Lembra que a gente comentou? Cada planta que eu perco 500, 600, 700 grãos por metro quadrado. Então, automaticamente eu não vou chegar nessa estimativa de produtividade, nessa meta de produtividade. Mas o ambiente não é aquilo que o produtor quer, é aquilo que o ambiente é. Então, o ambiente é para 200 sacos? Então eu tenho que usar uma população de plantas mais ajustada para cima. O ambiente é para menos de 200 sacos, eu vou já usar uma população mediana. E se o ambiente for abaixo de 140 sacos, eu vou usar uma população adequada para esse ambiente, uma população geralmente mais baixa. Então, a população de plantas ela é a última resposta. E eu sempre falo isso porque a primeira pergunta que eu recebo, né, do time no campo é: qual que é a população do 1868 aqui para a minha região? Cara, não sei. Depende. Não é depende. Resposta do agrônomo. Mas não depende do ambiente. Não depende do híbrido, entendeu? Porque se eu errar o ambiente, eu vou errar a população. Se eu errar a janela, eu vou errar o ambiente, automaticamente eu vou errar a população. Se eu errar o manejo, eu vou errar o ambiente, ou penalizar o ambiente, e eu vou comprometer a população. Se me permite, claro, Max, fica à vontade. O Max abordou muito bem 4 elementos que automaticamente interferem na produtividade, na rentabilidade, que é o que o agricultor busca. E isso é uma das coisas que me fascina pela cultura do milho.
mas eu vou resumir a resposta aqui sobre o tipo do agricultor, na minha visão. Eu acho que sim, todo mundo pode se preparar para plantar milho verão, mas principalmente aquele agricultor que gosta de investir e gosta de ver a cultura responder, porque o milho responde muito a manejo, a investimento. A gente tem regiões aqui no Brasil, nesse ano, no milho verão, colhendo acima de 300 sacos por hectare. Eu via produtividades como essa 10 anos atrás só nos Estados Unidos, com uma tecnologia muito mais avançada. Então, eu acho que todo mundo pode, mas aquele cara que já tradicionalmente gosta de investir, gosta de ver a cultura responder, ele vai dar um match muito legal com a cultura do milho verão. Ô Boel, pegando até um gancho que o Max trouxe, né, e ficou claro aqui que aspectos técnicos devem ser influenciados ali nos cuidados, na tomada de decisão, mas e a questão mercadológica, Boel? A questão de mercado também é um fator que deve ser considerado? Isso pesa na hora do produtor ali realmente tomar essa decisão? Com certeza, Hugo. Como o Max começou aqui na pergunta anterior, tem que ter uma viabilidade econômica. E vamos falar, para definir essa viabilidade econômica, o produtor tem que estar atento principalmente ao mercado. Mas eu vou elencar 3 coisas exclusivamente porque este ano o milho verão tem aparecido com maior frequência nas conversas com os nossos clientes. Primeiro é que nós estamos em um ano de El Niño. Historicamente, se a gente for analisar o mercado nos últimos anos, ano de El Niño, quando você está colhendo milho verão, normalmente você aproveita boas janelas de preço de comercialização. Segundo ponto, que eu acho que deve favorecer a cultura do milho verão, e por isso que ele tem aparecido com maior frequência, nós deveremos ter, neste ano, uma relação estoque-consumo global um pouco menor do que o ano passado. E o milho é uma das commodities que tem uma influência local muito grande. Então, se nós analisarmos aqui no sudoeste goiano, que a gente tem agora início de operação de usinas produzindo etanol à base de milho, temos uma grande usina sendo instalada, começa a operar no final deste ano. Se você analisar num raio de 250 quilômetros dessa usina, ela tem capacidade, num ano, de consumir cerca de 20% a 25% da produção da região de milho. Isso vai causar um desbalanço na oferta e demanda local. Então, 3 fatores que, na minha visão, tendem a direcionar para uma melhor viabilidade econômica para essa cultura. Ninguém nunca acerta, né? Queríamos todos ter certeza disso, mas são tendências que favorecem. Então, o mercado influencia muito e, na minha opinião, esses 3 fatores vão acelerar o processo de viabilidade econômica dessa cultura no verão. Agora, Max, depois que o produtor de fato ali viu que tem viabilidade de implementar e fazer o cultivo do milho verão, quais são os primeiros passos dentro do planejamento dele para que ele possa ter sucesso e de fato ter o lucro, né? Que é o que a gente está visando aqui também, ter o lucro, ter a rentabilidade, ter o sucesso ali na cultura do milho verão. Perfeito. Vamos supor que ele já fez esse planejamento e toda essa análise operacional, né, dentro da fazenda. Eu vou focar aqui só nos pontos técnicos que ele deve levar em consideração. Então ele tem que escolher um bom híbrido, né? E isso passa por um bom entendimento do ambiente. Desculpa voltar aqui no ambiente de produção, mas não dá para posicionar híbrido se você não entender de ambiente. Por quê? Se você colocar o híbrido certo no ambiente errado, vai dar ruim. O contrário também é verdadeiro. Então, ele precisa ter uma boa escolha, uma boa estratégia de escolha do híbrido. Esse híbrido ele deve ser um híbrido de alto teto produtivo, porque o verão carece para responder esse investimento, né? Aí ele passa por um bom planejamento agronômico, que passa por uma boa dessecação. Essa área ela tem que ser muito bem implementada. Eu tinha até um antigo gestor, né, que foi gerente nosso, né, Boel? O Celso Klein falava assim, 50% do sucesso da lavoura está no plantio. E ele tem razão. Por quê? Se eu não distribuir essas plantas de forma
mais homogênea possível, eu vou ter problema lá na frente na colheita, seja por uma planta dominada, seja por uma planta que não vai dar espiga. E diferente da soja, que você, agricultor, está acostumado a plantar, que se planta mais raso, o milho precisa plantar com 5 a 7 centímetros de profundidade. Ele precisa dessa profundidade, porque são plantas totalmente diferentes. O milho raso pode dar mais planta dominada do que um milho profundo ou um milho de 5 a 7 centímetros de profundidade. Estou batendo nesse ponto, porque isso eu vejo muito esse erro no campo. Tá? Então, estabelecida a lavoura, né, com bom tratamento de semente, que é importante falar aqui, porque como chove bastante no momento do plantio, você tem a presença de patógenos ali já tá degradando a semente, e isso pode comprometer o processo germinativo e contaminação inicial de doenças aí, principalmente de fungos necrotróficos que estão ali na palhada, né? Então, um bom tratamento de semente. Depois você tem que ter uma boa estratégia de controle de pragas e doenças. Quando a gente olha para a cigarrinha, nós já falamos muito nos últimos 2 anos, né? A aplicação de V2, V4 e V6 são fundamentais, né? O manejo de fungicida vindo mais para o cedo, com uma carboxamida boa, né, de qualidade. Nova. E com a boa mistura, né? Uhum. Uma carboxamida que tem pouca exposição e com uma boa mistura, porque tem que ter um bom triazol, tem que ter uma boa estuberulina, se o produto permitir, mas essa carboxamida tem que vir ali até V4, podendo até ser mais cedo, né? A gente tem aí produtos de tratamento de semente e agora produtos de suco de plantio que podem ser aplicados mais cedo, pensando aí no controle da bipolares, que a pressão no verão ela é um pouquinho menor, mas compromete produtividade lá na frente. Tá? Feito isso, o planejamento de adubação ele é diferente da safrinha. O milho precisa de 30 a 50 pontos de N para nascer. Por que a gente não faz esse N lá no suco, na safrinha? Porque você tem o residual da soja, você tem o residual da matéria orgânica. No verão você não tem a soja antecedendo o milho. Então o agricultor tem que se preparar para fazer um nitrogênio muito no cedo, de preferência no plantio ou logo após que executado o plantio, para que esse nitrogênio esteja disponível e não comprometa em produtividade. Se ele não tiver 50 pontos de N no início, vai perder produtividade. Isso é fato. Então, um bom planejamento de adubação faz todo sentido no verão, assim como faz na safrinha. E aí eu preciso dividir essa adubação. Por quê? Porque no verão corre o risco de ter uma chuva muito pesada logo após a adubação e a dose de N ela é maior. Então, se eu faço lá 400 kg de ureia numa única aplicação e dá uma chuva de 80 milímetros em cima, eu perdi 30% a 40% desse nitrogênio. Então, eu não posso perder porque vai impactar lá na margem, lá na rentabilidade, porque vai impactar na produtividade do agricultor. Então, eu preciso dividir essa adubação. E aí, obviamente, o agricultor tem que ver qual que é o operacional comporta essa divisão, né? Mas pelo menos 2 vezes, numa dose aí, como eu comentei no exemplo, de 400 kg. Né? E aí, no verão é diferente da safrinha, porque as doenças ocorrem durante todo o ciclo. Porque você tem umidade até a colheita. Então tem que tomar muito cuidado no cedo, com as aplicações de carboxamida mais cedo, mas também tem que tomar cuidado com as aplicações de fungicida após o início do estágio reprodutivo. Porque doenças como cercóspora, diplódia, né, que são as estenocarpelas, mancha branca e, em alguns casos, regiões mais baixas de ferrugem, podem tirar a produtividade no momento mais importante da planta, que é o momento de enchimento de grão. Então eu preciso me programar para ter 2 ou 3 aplicações antes do pendão e mais 1 ou 2 aplicações, se o ano permitir, após o pendão. Então percebam que quando na safrinha eu estava falando de 2, 3 aplicações, no verão eu já estou falando de pelo menos 4, 5 aplicações de fungicida. Por quê? Porque todo o ciclo vai precisar desse manejo mais robusto. E no verão tem uma coisa que não acontece na safrinha, que é a questão dos grãos ardidos. Então tem que tomar muito cuidado na escolha da genética, tem que ser o mais tolerante possível a grãos ardidos,
para não comprometer exatamente o momento do agricultor colher os frutos, né? Literalmente. A hora que ele vai lá colher, tem 30%, 40% das espigas podres. Então isso não pode acontecer. E no verão é muito fácil de acontecer porque chove na colheita. Pode chover na colheita, dependendo do plantio. Então você tem que fazer um bom manejo, né, um bom equilíbrio nutricional, um bom manejo fitossanitário, né, com produtos protetores, para chegar lá no final essa planta mais sadia possível e o produtor conseguir colher o fruto, né, do trabalho que foi investido aí. Então, sim, no verão precisa investir mais, precisa estar mais bem preparado e precisa ter um bom entendimento do ambiente de produção para poder fazer essa lavoura chegar no maior teto produtivo que a área permitir. É muito bom ouvir o Max, e é um assunto que eu gosto, né? Redundante. Mas eu vou reforçar só um ponto que ele disse aqui, em relação à importância de se acertar a operação do plantio. E nosso objetivo não é comparar cultura, soja, milho, mas eu tentar transferir um pouco dessa dimensão aqui. Normalmente você tem dentro de 1 hectare de soja 300 mil plantas. Então, se eu reduzir isso para 1 metro quadrado, eu estou falando que num metro quadrado eu tenho 30 plantas. Na cultura do milho verão, vamos falar que a gente tem 80 mil plantas por hectare. Se eu reduzir isso para 1 metro quadrado, eu vou ter 8. Então, sei lá, 20, 25% de plantas de milho do que normalmente eu tenho de soja. Então, olha a responsabilidade de cada planta para entregar todo esse potencial produtivo, que na maioria das vezes ele é o dobro, o triplo da capacidade de produção da soja. Então, eu tenho que distribuir de uma forma essas plantas ali, um arranjo geoespacial dentro do plantio, né, o espaçamento entre plantas, para que a planta, com aquela imensa responsabilidade que ela tem, ela aproveite da melhor forma todos os nutrientes, disponibilidade de luz hídrica, e aumenta a responsabilidade do manejo, que o Max falou muito bem. Tem que cuidar muito bem de cada planta, porque a responsabilidade dela de produzir é muito grande. Eu gosto de trazer essa dinâmica para a gente saber o quanto eu tenho que cuidar. Quando eu perco uma planta de milho, o impacto é muito maior do que se eu perder uma planta de soja, né, no metro quadrado. Quer complementar, Max? Não, e às vezes, só complementando, o produtor, obviamente, né, na ânsia de ter uma margem maior, mas às vezes é preciso ter o correto entendimento do que faz sentido, né, não investido, e que faz sentido. Quer ver um exemplo? A gente tem trabalhado muito em melhorar o tratamento de semente das nossas marcas de milho. Por quê? Porque o tratamento de semente ele é tão poderoso, porque se a gente parar para pensar, você está tratando 100% da planta. Enquanto um fungicida você coloca lá em 30% das folhas, 25% das folhas, a semente, 100% da planta está ali. E você envolve toda ela com aquele produto, garantindo que aquela plântula, a hora que ela sair, quase que indefesa, né, ela vai estar mais protegida e vai garantir que a operação chegue no momento certo para fazer o manejo complementar, que vai garantir aí um bom estabelecimento, né, inicial dessas plântulas, sabe? Então eu só queria reforçar essa questão do tratamento de semente, porque às vezes a gente quer economizar, e é normal do ser humano, né? Mas tem coisa que não dá para economizar, né? Tem coisa que questões higiênicas, né? Que eu costumo chamar, que são questões básicas que a gente precisa fazer bem feito, né? Outra coisa que vai crescer muito esse ano, além da cigarrinha, é a questão dos pulgões. Lagarta, então, nem se fala, né? Mas lagarta, o produtor sudoeste já está acostumado a manejar, só que diferente da safrinha, a lagarta, no verão, ela é problema lá na espiga, porque ela vai abrir porta de entrada para fungos e isso vai dar mais podridões de grão, tá? Mas os pulgões, principalmente ali depois do pendão, a gente está recebendo uma pressão maior do que o normal. Na verdade, nem existia, que é o pulgão amarelo. E isso está tomando área foliar, isso está drenando a planta e tirando produtividade, porque essa é a fase nobre do milho, que eu chamo, que é a época que o milho está enchendo o grão. Então ele está ali dando estrutura de grão para poder pesar e
e colher bem. Então, se você tem uma praga que está tomando área fotossintética, está drenando a planta ali, você vai ter problema de enchimento de grão, você vai ter uma espiga mais leve. E isso pode comprometer também o resultado do agricultor. Só complementando aí. Agora, diante de todas essas informações que vocês estão trazendo, tanto o Max quanto o Boel aqui, existe uma complexidade de detalhes que devem ser observados. E aí, Boel, vem a minha pergunta, né? Como que o acompanhamento técnico pode ser um apoio, ser um aliado do produtor rural ali para que ele possa tomar as melhores decisões? Hugo, o acompanhamento técnico ele é fundamental na cultura do milho-verão e em qualquer outra cultura. O apoio do profissional ajudando o produtor a tomar as decisões corretas. De alguma forma, eu vou separar. Assim, o agricultor ele está se preocupando com uma série de coisas, decisões econômicas, o operacional da lavoura, como ele vai comercializar, como ele vai comprar os insumos. Então, ele se envolve com uma série de outras atividades fora da porteira e não vou dizer que isso é um comportamento padrão. Às vezes ele não tem o tempo de acompanhar a lavoura ali no dia a dia. E aí entra a assistência técnica do profissional de agronomia, de áreas afins, que ele está ali no campo, olhando aquilo, prestando atenção aos detalhes, atento ao movimento da dinâmica de pragas, da dinâmica de doenças, em que momento aquilo pode explodir, qual é o momento, qual é a fase nobre do milho, como o Max posicionou aqui, e antecede esses momentos para que o agricultor consiga, de alguma forma, prevenir. Então, às vezes, o agricultor está lá cuidando de outras questões, a assistência técnica está lá no campo e dando um feedback para o agricultor. Olha, esse momento aqui, a gente tem que tomar conta disso, vamos tomar essa decisão, vamos adotar essa estratégia, que são muitos fatores para a gente chegar lá num resultado final positivo, que é a máxima produtividade, consequentemente rentabilidade. Ô Max, e quais avanços na genética, na tecnologia que a Agroeste tem levado ao produtor rural? Nós estamos investindo cerca de 3 bilhões de euros por ano em pesquisa e desenvolvimento, e parte disso é no avanço de novos híbridos, né? Nós temos aí, nós demos um exemplo agora há pouco do 1868, arrisco a dizer que talvez o híbrido mais produtivo do mercado hoje, né? No verão, nós temos aí regiões como o leste do Goiás, que está bem aqui do lado, né? Que a gente pode aprender muito com eles aí com relação à cultura do milho verão. A média de produtividade da última safra ela foi aí de 220 a 230 sacos por hectare desse material. Então, isso é genética, com um bom entendimento de ambiente e com uma boa estratégia de manejo. Se a gente não tivesse uma genética, né, aquela sementinha já pré-definida, o potencial produtivo dela, que é muito maior do que isso, né? O Boel comentou aí acima de 300 sacos essa última safra, mas a gente tem resultados já constatados, né, nos Estados Unidos de mais de 600 sacos por hectare. Então nós estamos produzindo a metade do que a genética pode produzir. E isso é o que está passando no vão dos dedos do agricultor. Então o agricultor quando compra, né, eu costumo dizer que o potencial produtivo ele é o velocímetro, né, do milho. Então você compra lá aquele carro que corre a 200 por hora, obviamente nós não estamos aqui falando para sair correndo a qualquer custo, né? Mas esse é o potencial daquela tecnologia. E a gente usa 50% disso. É exatamente esse exemplo. Então, as tecnologias que estão hoje dentro da semente, elas são muito maiores do que aquilo que a gente colhe. E isso é tão verdadeiro que nós estamos com uma tecnologia, né, que o produtor enxerga muito pouco, que ela está para debaixo da terra, que é o VT Pro 4, né? Logo nós vamos lançar outra tecnologia, talvez a mais próxima é a tecnologia da Bayer, para controle de pragas de parte aérea e também incremento de algumas outras tecnologias de solo. Mas
tem ajudado o agricultor. Fazia tempo que eu não via ataque de larva alfinete no milho. E essa safrinha eu vi, né? Fazia muitos anos, desde o AG 7000, lá da época do Mato Grosso, Boel, que nós vendemos esse produto, eu não via ataque de Atreia sacaralis matando pendão de milho, porque ela faz um furo ali e faz a galeria dentro do como do milho e o pendão não consegue abrir e isso prejudica a polinização. E ali em Mineiros esse ano aconteceu. Então, assim, só quando acontece, né, que você vê o tamanho da tecnologia que a gente tem na mão. Então é nisso que nós estamos trabalhando, para ajudar o agricultor a produzir mais, né? Ajudar o agricultor a colocar dentro da semente, dentro do saco de milho, o máximo de tecnologia possível para que ele possa resolver os problemas dentro da fazenda. O Boel muito bem disse, o produtor não tem tempo para cuidar de tudo, né? É caminhão quebra, é funcionário que não vem, tem um monte de problema, né? Problema pessoal, enfim. Afinal de contas, o produtor é um ser humano igual nós, né? E eu falo lá para os meninos, né? Os meninos que eu chamo é a turma que eu treino, né? Que a gente precisa apaixonar pelo problema do agricultor. Porque a partir do momento que você se apaixona pelo problema do agricultor, você vai achar uma forma de resolver aquilo. Você vai ter uma tecnologia para resolver ou para amenizar aquele problema, ou para, no mínimo, ele conviver com aquele problema. Porque se a gente ficar focado em produto, o produto passa. Esse produto mesmo, a G7000, que eu acabei de comentar, né? Ele não existe mais, passou. Assim como passaram milhares, mas o produtor continua lá. O problema do agricultor continua lá. Às vezes até outro problema. Então você tem que entender do problema para você trazer a melhor solução. E aí passa por esse ponto, né, que o Boel comentou, da equipe técnica, né, bem preparada. Na minha visão, o técnico bem preparado é aquele que entende o problema do agricultor e sabe resolver. O cara está indo lá para tomar chimarrão, bater papo, falar de futebol, falar mal do Messi. Está perdendo tempo, cara. Você tem que ir lá para ajudar o agricultor a produzir mais. Você tem que ir lá para cuidar do problema dele. E se o problema dele for agronômico, a gente vai ter uma solução se a gente já não tem. Então, olha a importância disso, cara. Porque a gente está falando de um mundo, né, que as tecnologias estão todas aí, na palma da mão do agricultor. Mas o profissional que está mais bem preparado para usar essas tecnologias, essas ferramentas de forma correta, ele vai chegar com a melhor solução para o cliente. E o milho verão, voltando aqui no tema, né, ele precisa disso mais do que nunca. Por quê? Ele está competindo com a soja, né? E é até bom isso, porque o agricultor tem que tomar a melhor decisão. Mas ele tem que ajudar o agricultor a produzir mais, a ter mais margem, ter mais rentabilidade. E aí eu vou trazer só um dado para fechar. Quando você coloca o milho verão no sistema, dados do Sistema Plantio Direto, dados da Fundação Mato Grosso, Fundação ABC, que fazem esse trabalho há vários anos, mostra que no primeiro ano o agricultor já ganha de 5% a 10% em produtividade na soja do outro ano. Então vamos supor, o produtor agora em 26 vai plantar milho num talhão lá, XPTO lá da fazenda. Ano que vem ele vem com soja nesse talhão. Ele vai produzir, por toda essa questão aeróbica, né, e de microbiótica do solo, controle de nematóides maléficos à cultura da soja, ele vai produzir na soja de 5% a 10% a mais já no primeiro ano. Sendo que ao longo dos anos, esse número pode chegar até 30 sacos a mais por hectare. Então o produtor que está colhendo hoje 70, ele pode colher nesse sistema 100 sacos de média, se ele fizer uma boa rotação, um bom planejamento entre os talhões, incluindo o milho verão no sistema. Isso é mais velho que andar para trás. Isso não sou eu que estou... Não é novidade aqui, né? Mas é importante falar isso porque não é comum na nossa região e a gente não para pensar nisso. E nem é função do agricultor, é nossa função como agrônomos levar essa informação de qualidade para o agricultor poder tomar a melhor decisão, tá?
É lógico que não são só flores, né? Não sei se a gente vai ter tempo para falar, mas precisa ter uma boa estratégia. Vai gastar mais nitrogênio, que eu já comentei, né? O investimento é alto. O investimento é alto. Tem toda a questão de introgressão, né, de uma cultura que não existe muito na região, então isso vai trazer mais pressão para a safrinha, com populações de insetos, né, pressão de doenças. Então tem que ter uma boa estratégia. Esse é o ponto. Nesse talhão de milho verão, eu posso plantar a primeira área de safrinha do lado? Não deve, ou não deveria. Por quê? Porque todas as pragas que estão aqui vai lá nas plantas bebê, vai lá nas plantas jovens. É uma ponte verde. É uma ponte verde gigante. Então tem que ter um bom planejamento e um bom entendimento do sistema como um todo e da dinâmica da fazenda. Então o primeiro talhão você vai plantar lá do outro lado da fazenda, se a chuva permitir. E aí você vem, né, com uma boa estratégia de manejo, complementando essas até fechar toda a fazenda com a safrinha. Então é basicamente isso que a gente precisa pensar. São várias coisas que a gente está tentando trazer alguns pontos aqui para que realmente o agricultor tome a melhor decisão de plantar ou não aí quem sabe uma safra de milho verão. Certamente tivéssemos mais 1, 2, 3, 4, 5 horas para falar sobre milho verão, ainda seria pouco tempo, né? São muitas situações, muitas particularidades e tudo depende, né? Mais uma vez, a gente está caminhando aqui para a reta final desse episódio do Conexão Conceito e antes de passar as considerações finais aqui dos nossos entrevistados, é claro que vocês não poderiam ficar de fora do nosso desafio, né? Então fiquem tranquilos, não é nada coisa de outro mundo. Eu vou trazer aqui o início de uma frase e cada um de vocês complete brevemente ali com o que vier à cabeça, com o que for mais adequado. Vou começar aqui com o Marcos, com o Boel. Boel, uma boa decisão de safra começa com a escolha do híbrido correto e do investimento adequado para aquele ambiente. Perfeito, resumiu bem, finalizou a frase, parabéns, passou no desafio. Max, o milho verão pode ser uma boa alternativa quando? Quando bem interpretado o ambiente de produção. Porque, e aí eu isso vou te pode explicar, estender. porque próximo parágrafo. Se o agricultor, por algum motivo, fazer o primeiro ano de milho verão e ele tem um equívoco na interpretação do ambiente, e aí o nosso time, né, de RCs, o time da Conceito está muito preparado para ajudar ele, né, a fazer essa interpretação correta, ele pode ter uma frustração. E toda vez que a gente tem uma frustração, o que a gente faz? A gente desiste, a gente recua, né, ou muda de estratégia. Muda de estratégia. Então, isso é muito importante. Não plante se você não tiver certeza do ambiente de produção e da escolha do híbrido que o Boel comentou. Porque essa combinação ambiente e produto, ela vai garantir o seu sucesso ou o seu insucesso. E é o que determina o manejo. Determina todas as ações que ele vai ter dali para frente, até da colheita, né? Então, se isso tiver descombinado, vai dar ruim, porque o ambiente é que determina a população, lembra lá? E a população, que é do híbrido. Então eu vou escolher o híbrido primeiro, depois eu falar, vou plantar nesse talhão aqui mesmo. Não faça isso. Interprete muito bem o ambiente, com todos os fatores que a gente comentou aqui, e mais uma centena de camadas e de informações aí que você deve ter na propriedade, com uma consultoria de solos, enfim. Mas é muito importante a gente estressar esse ponto no planejamento para a gente não perder a oportunidade de colher mais, de ter uma margem melhor e o milho agregar ao resultado da fazenda e não ser um detrator de margem, não ser algo que está prejudicando o resultado financeiro do agricultor. Perfeito, passou no desafio. E agora, de fato, aqui, para a gente finalizar esse episódio do Conexão Conceito, as considerações finais de cada um de vocês. Vou começar aqui com o Max Leite. Bom, primeiro, obrigado, né, pelo convite aí, Hugo, Boel, toda a equipe da Conceito. Se eu puder deixar uma mensagem final, eu diria, fique atento a esses 4 elementos do índice ambiental que eu comentei. Uma boa identificação do ambiente de produção, né?
entendimento perfeito de qual vai ser a janela de plantio desse híbrido escolhido. Qual vai ser o manejo adotado? Isso precisa ter planejamento. Não dá para, no meio da safra, sair correndo para comprar produto ou para fazer uma adubação nitrogenada a mais. Tem que ter um bom entendimento de qual é o manejo que eu preciso fazer para expressar o máximo de produtividade. E a população correta de acordo com o ambiente de produção. Então, se você dominar esses 4 fatores, garanto para você, agricultor, que 99%, né, do sucesso da sua lavoura está garantido com esse perfeito entendimento. E aí o 1% é o clima, né? Que a gente falou aqui, se vai ser El Niño, se não vai. Mas, independente disso, faça o que está na sua mão. Que independente do ano, independente dos fatores que estão inerentes ao clima ou que não estão na nossa zona de influência, sempre que a gente fizer uma boa estratégia de manejo, uma boa implementação de práticas agronômicas, você vai produzir mais, né? Você vai se destacar, você vai entregar mais resultado por hectare. Então é aí que a gente deve focar, é aí que a gente deve garantir a sustentabilidade da cultura, se ela realmente for entrar nesse sistema produtivo aí, que hoje é basicamente soja, milho. E tecnicamente eu sou suspeito para falar, mas eu tenho certeza que isso vai agregar, mas tem aí esses condicionais que precisam ser levados em consideração. Marcos, obrigado por estar aqui conosco nesse episódio do Conexão Conceito. Marcos Boel, a sua mensagem final aqui nessa edição do Conexão Conceito. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Hugo, pela oportunidade de poder falar com vocês. É difícil fazer uma consideração final do lado do Max. Tem muito conteúdo. Obrigado, Max, mais uma vez, amigo de longa data. Mas eu vou reforçar 4 a 5 pontos importantes aqui, de maneira resumida. Uma vez que você entendeu o ambiente, escolhe o híbrido correto, né, com alto teto produtivo, e investe num bom tratamento de sementes. Faço um parêntese aqui, que as sementes da Bayer vêm todas elas já tratadas da indústria, e aqui na Conceito a gente tem a oportunidade de acrescentar uma solução nossa, que é o blindado, complementa esse tratamento. Se planeja muito bem em relação ao investimento de fertilizante, porque o milho vai responder bastante. Nitrogênio é um elemento fundamental nesse jogo, desde o início da cultura. O ambiente de produção do verão, por si só, ele é maior, a caixa produtiva é maior, pela disponibilidade de recursos, mas ele também, ao mesmo tempo que ele favorece produção, ele favorece patógenos. Então, invista no manejo de fungicida e esteja atento com as pragas finais aí, vilãs, pulgão e lagartas, que vão ter um impacto direto no peso de grãos e podem comprometer a produção com o aumento de grãos ardidos. Por último, não menos importante, dada a complexidade do tema, mas a solução viável, contem com a equipe da Conceito na hora de tomar essa decisão, de contribuir com o planejamento. É isso que a gente faz, é isso que a gente gosta, e o nosso sucesso ele passa diretamente pelo sucesso do agricultor. Marcos Boel, obrigado por estar conosco aqui. E chegamos ao fim desse episódio do Conexão Conceito. Nós concluímos que o milho verão, assim como qualquer outra cultura, tem as suas particularidades, os seus detalhes. Muita coisa deve ser observada, levada em consideração. E tudo isso passa pelo planejamento. Se você ainda tem dúvida com relação a essa decisão, procure a equipe da Conceito Agrícola ou profissionais como o Max Leite também. Agora, está fazendo sentido para você plantar um milho verão? Está no seu radar, está no seu planejamento? A gente quer ouvir de você. Diz aqui nos comentários. Não esqueça de seguir o canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificações, nem os próximos episódios do Conexão Conceito. Eu, Hugo Ataíde, fico por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá!